Estamos aqui, Senhor, para te ouvir, para te sentir, para te ver. Estamos aqui, Pai. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Ele está em nosso meio, irmãos. A gente sabe que o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Mas sabe que há momentos que a presença dele é tão palpável, tão humana, se eu pudesse falar, tão natural. Oh, nós te amamos, Senhor. Nós reverenciamos a sua presença. Nós desejamos mais de ti. Às vezes falamos tanto, pedimos tanto. E às vezes achamos, sabe, Deus nem está falando comigo. Ah, Deus, eu não tenho escutado a sua voz. Mas às vezes a nossa voz tem abafado a voz do Espírito. A voz do mundo tem abafado a voz do Espírito. O nosso dia a dia tem abafado a voz do Espírito. Há muitas coisas têm abafado a voz do Espírito. Mas essa manhã é a manhã de dizermos basta. De realmente frearmos e olharmos o que está precisando ser mudado. O que eu preciso fazer, porque eu desejo ser mais cheia. Eu preciso ser mais cheia. Eu preciso estar pronta para viver tudo aquilo que o Senhor já projetou. Então, Espírito de Deus, estamos aqui. Estamos aqui. Faça em nós e através de nós. Faça em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, meu irmão, que eu não fui salva do inferno para viver uma vida como o mundo vive. Para ser um crente frio ou morno. Sabe que por muitas vezes eu até quis me frear. Mas Jessane, você tá tão intensa demais. Você tem feito demais. Você serve demais. Você vai para a igreja demais. Em tudo tu tá. Mas se não for para ser assim, eu nem sou. Porque eu sei do que Ele me livrou. E graças a Deus eu nunca precisei provar do mundo. E eu digo para você que ainda provou do mundo e sabe de onde você foi tirado, você deveria ser mais intenso. E às vezes eu escuto pessoas falando: ah, Jessane, mas eu sou assim mesmo, é porque o meu jeito é assim. Mas sabe, Jesus morreu por você numa cruz. Ele foi envergonhado na frente de todos. E Ele não tinha pecado. E Ele não se envergonhou.
Então, quando você pensar que está com vergonha, lembre disso. Ele não teve vergonha de morrer por mim. Ele não teve vergonha. Que o Espírito Santo, ele está procurando, irmãos, aquele que tem sede e fome dele. Muitas das vezes no nosso dia a dia gastamos tanto tempo com tantas coisas, e eu não estou falando que não é lícito, porque você cuidar bem do seu lar é lícito, você estudar é lícito, você trabalhar é lícito, mas sabe, se você não tiver a presença dele, nada vai ser normal, nada vai ser bom, nada vai dar certo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, por mais que você tente com o seu braço, não vai dar certo. Você vai se cansar. Não sei você, mas teve muitas das vezes que eu terminei o meu dia e parecia que eu não tinha feito nada. Parecia que tudo aquilo que eu tinha feito ainda foi insuficiente. Mas eu estava tão exausta. Eu tinha feito tanto. Mas eu não tinha feito o principal, que era estar com Ele. Uma vez eu estava em uma conferência, e eu lembro que o apóstolo Sérgio, ele disse assim, que no início da caminhada dele com Cristo, ele lia aquele versículo que falava, orai sem cessar, e ele ficava, como é que não é possível uma pessoa orar sempre? E ele disse que toda vez que ele orava, ele falava, Deus, me explique isso, me fale como é isso, porque eu não estou vivendo então o que a palavra está mandando. E ele disse que passou algum tempo, e um dia ele estava se pegando no meio dos afazeres normais dele, e ele estava orando, e o Espírito Santo falou assim, é isso, orar sem cessar é você se pegar simplesmente orando, não está fazendo aquilo por obrigação, não que você não precise ir para um quarto, mas é você se pegar dirigindo e orando, você limpando a sua casa e você orando, você cuidando dos seus filhos orando, você trabalhando e orando. Isso é orar sem cessar. E sabe, irmãos, você deve viver dessa forma, uma vida naturalmente no Senhor, de corpo, alma e espírito. Porque às vezes queremos fazer algo planejado. Não, olha, eu tenho que... não que quem faça está errado, mas eu tenho que entrar no meu quarto, eu tenho que apagar as luzes, tenho que fazer um ritual. Mas sabe que se no dia não der para você fazer isso, você vai deixar de meditar na palavra, de orar. Ele está contigo. Ele está contigo. Quantas vezes eu estava em um lugar público e eu tive que prestar atenção, porque às vezes eu comecei a orar em outras línguas baixas, daqui a pouco parece que estava aumentando. E eu, epa, peraí. Mas é exatamente isso, irmãos. Quando eu falo de intensidade, é verdadeiramente de intensidade. Sabe que o mundo, ele está querendo ficar perto de você para ouvir as boas novas. Esses dias eu estava do lado de uma pessoa cristã, eu nem sabia que ela era cristã. Soube depois e me envergonhei. Ainda bem que eu não disse que eu era cristã também, né? E ela falando a ele, ela disse assim, ele falando de algo ruim, e ela olhou para ele e falou assim, é disso a pior. Eu olhei para ela, aí eu estava repreendida em nome de Jesus. E depois a pessoa, né, falou assim, tchau, irmã. Aí eu, como assim? O mundo, ele espera de você a solução. Somos solucionadores de problemas. Ontem eu falando com o Alex, eu disse para ele, eu não vou falar tudo, mas eu disse para ele que quando Paulo ele estava dizendo, seja meus imitadores como eu sou de Cristo, que responsabilidade. Ele estava se garantindo, pode me imitar, porque eu estou fazendo exatamente o que Cristo fez. Mas sabe, ele era um homem como eu e você. E será que hoje você pode abrir sua boca e dizer isso? Ei, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Pode fazer o que eu estou fazendo, porque vai dar certo.
Olha para a minha vida. Olha o que Ele fez. Será que você pode falar isso? Porque as pessoas estão esperando isso. Você dizer exatamente isso. Porque eles já estão vivendo uma vida medíocre. Eles já acham que não tem a solução. E você tem a solução. Eu carrego a solução dentro de mim. E eu lembro que eu me converti, eu tinha 3 anos de idade. Mas eu me lembro o dia que eu me converti. E eu estava comentando esses dias com as pessoas. Eu lembro que eu com 6 anos de idade, eu não queria ir passar a linha das crianças. Eu queria sentar na primeira cadeira. Porque eu amava escutar a palavra. Eu amava. E eu lembro que quando eu escutava a palavra, e teve um dia que eu entendi que o Espírito Santo morava dentro de mim. E que aquele Espírito Santo que morava dentro de mim era o Espírito de Deus. Irmãos, sabe quando uma criança ganha um presente? Foi a mesma coisa. Parecia que eu tinha ganhado uma cesta de chocolate. E eu lembro que eu fui andando para casa com minha mãe. Meu pai ainda não era cristão. E eu fui assim tão feliz, tão feliz, tão feliz. E quando eu cheguei em casa, meu pai perguntou: o que foi? Ganhou alguma coisa na salinha das crianças? Aí eu disse: pai, o senhor acredita que o próprio Deus mora dentro de mim? Olha como eu sou importante. E eu lembro que algum tempo depois, um ministro foi lá e ele disse: só quem vai para o céu, irmãos, nas minhas palavras, né? É quem nasce de novo e quem recebe o Espírito de Deus. E na mesma hora, eu lembrei, meu pai não é crente. Meu pai não tem o Espírito de Deus. E eu só queria que acabasse o culto daquela noite, porque eu precisava falar para meu pai isso. Não que ele não soubesse ainda, né? E quando eu cheguei em casa, eu cheguei aos prantos. Eu chorava tanto, chorava tanto. E eu sou a mais velha. E eu sou a única mulher. Então já sabe como meu pai gostava de mim. Não que eu seja a preferida, mas eu sou a filha preferida. E eu lembro que eu chorava. E meu pai, e eu não conseguia falar, porque quando eu choro, eu soluço. E pai, o que foi que aconteceu, Cristiane? O que foi que deixaram fazer com a menina na igreja? Não vai mais para a igreja. E eu tentava, né, falar e eu não conseguia. Aí daqui a pouco mãe deu água e nem mãe entendia o que era, né? Quando eu me acalmei, eu falei: pai, o senhor tem que aceitar Jesus o mais rápido possível. Porque se Jesus voltar, o senhor não vai para o céu comigo e com mãe. E naquela noite eu lembro que os olhos do meu pai é chorão. E ele começou a chorar. E ele disse: vou, minha filha, vou, que Jesus ama todo mundo. Aí eu, mas o senhor precisa aceitar ele, porque ele precisa morar no seu coração. E quando eu falo isso, irmãos, eu penso assim, como é importante você trazer os seus filhos para a igreja. Na minha casa eu fui a primeira a se converter. Minha mãe foi para a igreja por causa de mim, de tanto que eu pedia para ir para a igreja. E depois o meu pai foi para a igreja por causa de mim. E eu lembro assim que minha mãe me levava na intercessão, que tinha o círculo de oração. Ela levava todos os cultos, a gente ia. Se tinha vigília, a gente ia. Sempre. Mãe a gente tem em 3. E me levava, um no braço e 2 amarrados na saia. E a gente não perdia nada. Nada. Então eu digo para você que é pai e mãe, vale a pena. Vale a pena você investir no seu filho. Vale a pena. Sabe, pastor e tia Lili, quando eu olho Caio e Gabi, eu penso isso: vale a pena, Jéssica. Não desista, vale a pena. Vale a pena. Então você que tem seus filhos, você é espelho para outros. Você é espelho para outros. Você como casal, você é espelho para outros. Somos espelhos. Precisamos estar transbordando aquilo que o Espírito Santo tem. Não devemos desejar estar meio cheio. Porque essa água,
Se eu pegar todos aqui tiver com sede e cada um der um golinho, não vai matar a sede de todos. Mas se eu te trouxer aqui um galão de 20 litros, vai resolver. Então você precisa estar cheio para alcançar outros. Você precisa estar cheio. Não devemos nos acostumar a viver aquela mesma vida. Domingo de manhã tem culto, aí à noite também tem culto, aí na terça tem oração. Sabe como virou a sua rotina? Ficou algo mecânico. Pois Ele não deseja isso. Porque é no de repente de Deus que as coisas acontecem. Não vai ser, às vezes eu digo por mim, né? Principalmente as mulheres planejam as coisas muito planejado, né? A gente quer planejar tudo. Hoje é domingo, a gente já está planejando a comida da semana toda. Porque eu tenho que cozinhar o feijão da semana, eu tenho que fazer feira, eita, está faltando as verduras, tenho que lembrar o meu marido que tem que pagar tal conta, tem que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso, eita, as roupas dos meninos para lavar. Mulher é assim. Mas não devemos deixar que tudo isso abafe o Espírito Santo. Se sua vida é corrida, acorde um pouco mais cedo. Mas priorize. Mas eu não consigo de manhã, faça à tarde. Eu não consigo à tarde, faça à noite antes de dormir. Não deitado, irmão, em nome de Jesus, porque senão vai ser bem pouquinho tempo. Mas faça no seu banho. Meus filhos, vou tomar um banho. Vai lá, entra no seu chuveiro, se derrame na presença dele. Mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Eu queria que vocês abrissem em Atos 2. Deixa eu abrir aqui que é mais rápido. Do 1 ao 4. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Você está sentado? Você está reunido no mesmo lugar? Pois era um dia como esse. E lhe apareceram umas línguas. De repente veio do céu um vento um ruído como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E lhe apareceram umas línguas como de fogo, e se distribuíam, e sobre cada um deles pousou-se uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então eles estavam ali, todos reunidos, no mesmo lugar, como uma manhã como essa. E eles estavam desejosos, porque eles sabiam que ia chegar esse dia. Então eu imagino que eles, todas as vezes que eles se reuniam, ele pensava assim: será que vai ser agora? Será que vai ser hoje que o Espírito Santo vai vir? Eles desejavam aquela presença, aquele derramar. E em um dia, quando eles estavam reunidos, veio um vento. E todos foram cheios. Sabe, meu irmão, se essa manhã tem alguém aqui que ainda não é batizado no Espírito Santo, eu digo para você que isso também é para você. Porque aqui diz que é todos, não ficou o irmãozinho que estava cuidando dos carros lá fora, ou aquela irmã que estava lá no UDI. Não, todos foram cheios do Espírito Santo. Só basta você desejar. E em Atos também, no capítulo 4, a partir do 31, diz assim: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. E ninguém dizia que coisa alguma das quais possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum.
Com grande poder, os apóstolos deram testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundância de graça, pois não havia entre eles necessidade alguma, porque todos que possuíam terra ou casas, vendiam-as, traziam o preço do que vendiam e os depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartiam a qualquer um que tivesse necessidade. Então a gente percebe aqui que eles novamente estavam juntos e novamente eles foram cheios. E diz que eles foram cheios do Espírito Santo e eles tinham ousadia no pregar o Evangelho. Então você não vai ser só cheio do Espírito Santo para você viver a sua própria vida, mas existe um propósito para você estar cheio. Porque é muito bom, né? Muitas das vezes a gente conhece a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse. Vive uma vida maravilhosa. Quando alguém está doente na sua casa, você ora e aquela pessoa é curada. Tudo vai bem. Mas não foi apenas isso que o Senhor nos chamou. Ele disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide. Então aquilo que você tem é para ser depositado na vida de outros. Aquilo que você está transbordando é para atingir outras pessoas. E aqui, quando eles foram cheios, eles começaram a pregar a palavra. E diz que tudo neles era comum. Eles não conseguiam ver um irmão passando por uma necessidade e não ir lá resolver. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, existe uma sensibilidade. Porque o fruto do Espírito é amor. Então você não consegue. Você não consegue ver uma pessoa passando por necessidade e você: amém, irmão, eu vou orar por você. E você tendo como solucionar. Você não consegue ver uma necessidade nas escalas da igreja e: amém, irmão, eu vou orar por pessoas para servir nesse departamento. E não fazer nada. Você não consegue ver um irmão andando para a igreja e você ter vaga no seu carro e você não dar uma carona para o seu irmão. Você não consegue. Quando você está cheio, você realmente vive aquilo que Deus, Jesus, viveria aqui na terra. Você transborda o amor dele. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, somos cheios de ousadia. Eu não vou me envergonhar de falar sobre Deus, de falar o que Deus fez na minha vida, de falar o que Ele pode fazer. Porque às vezes quando uma pessoa doente chega no nosso lado, de vez a gente falar sobre cura, a gente fala: oh, mas eu já tomei remédio tal, já tomei um chá assim. Sendo que a primeira coisa que a gente devemos falar é: você quer uma oração? Você deseja? Eu já passei por isso, mas eu fui curada. Sabe, todas as vezes que eu vou para Recife para alguma consulta, eu sempre digo assim: diabo, você está me mandando para lá porque você quer. E eu não perco a oportunidade de pregar o Evangelho. Eu lembro que na penúltima vez que eu viajei para Recife, eu sentei do lado de uma mulher. E a gente começou, né? Ela começou a conversar e eu percebi que ela estava muito angustiada. A gente estava voltando. E eu olhei para ela, aí eu falei assim: você está bem? Aí ela, sabe quando ela só estava precisando que alguém perguntasse? Aí ela disse: não. Aí ela começou a falar, sabe? Aí eu peguei e falei assim: você faz tratamento do que em Recife? Aí ela: eu faço tratamento de lúpus. Na hora que ela falou, aí eu também faço. Aí ela: hã? Você? Mas você está tão bem, você também pode ficar assim. Aí ela: mas você não teve filho? Eu tive 2. Aí eu lembro que eu abri a foto, mostrei para ela. Aí ela disse: meu sonho é ser mãe. Aí eu disse: pois fale com o Senhor, ore a Ele, porque Ele é realizador de sonhos. Porque o meu sonho também era ser mãe.
Aí eu lembro que a gente conversou muitas coisas. E eu lembro que no final, quando a gente chegou em Serra Talhada, quando ela desceu, ela disse assim: muito obrigada, porque você me deu tanta esperança. E é isso. O mundo, ele tem aguardado esperança da nossa vida. Porque eles não têm. Eles não têm esperança. E por muitas das vezes a gente até passa por problema, né? Porque se alguém disser que não passa, cuidado que você está quase indo. Vai começando a se despedir. Porque todo mundo vai passar por problema, por aflições, por deserto. Se até Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para o deserto, quanto mais nós. Mas sabe qual foi a diferença? É porque ele estava pronto. Ele tinha sido cheio da palavra. Então, quando o diabo ele vinha com informações, ele já tinha a resposta. E sabe que você percebe que quando o diabo ele estava lá conversando com Jesus, ele também estava falando da palavra. Ele também sabe a palavra. Mas a diferença é que devemos viver a palavra. Porque saber, todo mundo sabe. Ou a maioria. Mas você viver o que a palavra diz é totalmente diferente. Você ter a luz da palavra é totalmente diferente. Então quando o diabo vinha, ó, faça isso, rapaz. A Bíblia não manda fazer isso. Faça isso que eu te dou isso. Aí ele, pensa que eu nasci ontem. Então quando o diabo vinha, faça assim, é mais fácil. Desse jeito você consegue. Você diz, você não me engana mais, diabo. Você não vai me enganar mais. Lá em Gálatas 5, a partir do 13... diz assim: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, sirva uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorai uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Continuando, no 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façeis o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo de lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essa. Contra essas coisas vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Vou parar um pouquinho aqui. Irmãos, as obras da carne não são feitas pelo diabo, assim que eu posso dizer. As obras da carne são decisão minha e sua. Porque às vezes a gente vê assim, um homem traindo uma esposa e diz assim, foi o diabo. Foi o diabo que pegou e foi lá e fez isso com eles. Ou a gente pega e vê, às vezes eu brigo com alguma pessoa, falo alguma coisa, irmão, me perdoe, foi o diabo. Foi não, irmão. Foi eu que não coloquei minha carne no lugar. Se alguém traiu o outro, foi porque deu liberdade para o diabo fazer realmente aquilo que ele deseja. Mas o diabo ele só tem liberdade na sua vida e na minha vida se eu der essa liberdade. Então não coloque culpa no diabo naquilo que você está dando
a brecha e a legalidade para ele. Continuando. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade. Se você não está tendo paciência, você não está exercendo o fruto do Espírito. Se você não está amando, você não está exercendo o fruto do Espírito. Ah, Jéssica, mas é porque o meu jeito? Não, porque o Espírito já está aí dentro. Você que não está deixando ele transbordar na sua vida. Já existe paciência na sua vida, já existe paz, já existe amor, já existe mansidão, já está aí. Então se você fica, ô Senhor, me dá mais mansidão, já está aí, irmãos. Já foi te dado. Como eu disse, você que deve se encher mais do Espírito, você tem que fazer que as obras do Espírito se manifestem. Você tem que ver as coisas acontecer e você ser aquilo que o Espírito Santo está mandando você ser. Ah, mas ninguém é assim, mas você tem que ser. Eu tenho que ser. Mas todo mundo faz assim, mas você não é todo mundo, já dizia minha mãe. E eu digo como mãe. Você é filha do Deus Altíssimo. Se comporte. Ou você acha que um filho de um rei é de todo jeito? Não. Existem coisas que eles aprendem lá, porque eles precisam estar impecáveis perante o povo. Você é filho do rei. Você precisa estar impecável perante o povo. Irrepreensível. A noiva que ele espera é desse jeito. Então, quando eu digo que devemos ser cheios do Espírito, não é somente aqui na igreja, porque é tão fácil. É tão fácil você pegar e tá aqui, né? Aí Gabi cantando, os meninos tocando, e aquilo tão maravilhoso. Ai, eu oro e eu canto. Eu não sei se vocês já viram um vídeo, né? Que aí tem lá escrito: minha mulher cantando, sendo que em casa fez tarará, tarará, tarará. Aí eu fico, oh, meu Deus. E às vezes está aqui você, né, cantando, e às vezes seu marido, bonita, né, cantando em casa, gritando. Ou a mulher, né, o marido aqui tão amoroso, e em casa um jumento. Com todo respeito, mas não tem. Isso daqui é para as bandas de lá, não tem aqui na igreja. É uns testemunhos que a gente escuta por aí. Ou às vezes a gente está aqui, né, o casal está aqui na igreja e os filhos ficam, hoje eu queria que eles morassem aqui, porque aqui é bom. Porque quando você está cheio do Espírito, é em todos os lugares. Eu queria que a gente abrisse em Êxodo 31, do 1 ao 5. Disse assim: depois disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Iri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas, e trabalho em ouro e prata e em bronze,
e em lavramento de pedras para engastar, e em atalhadura de madeira, enfim, para todo trabalho e em todo ofício. Irmãos, ele foi cheio do Espírito Santo para trabalhar, para ter sabedoria no seu trabalho, para fazer bem aquilo que ele fazia. Aqui diz, né, que ele mexia com ouro, com prata, bronze, madeira. Madeira, tá vendo? Homem cheio de sabedoria, meu marido. Mas a gente pode pegar para nós, fazer uma unha perfeitamente, arrumar um cabelo com excelência, conduzir pessoas com excelência. Você pode pegar para você. O que é que você trabalha? Pois eu vou fazer com excelência, porque o Senhor derramou sobre mim uma sabedoria sobrenatural. Sabe que minha mãe, ela tem o costume de dizer assim: Deus, eu quero pouco trabalho e muito dinheiro. E minha mãe tem vivido isso. E eu fico: mãe, me ensina, mulher, como é isso. Uma vez eu lembro que meu pai estava agoniado, que ele precisava pagar umas coisas. E mãe olhou para ele e falou assim: se acalme, meu filho. Quem conhece minha mãe sabe que ela fala desse jeito. Se acalme. É só eu pedir, é só eu chamar dinheiro que dinheiro vem. E na hora eu fiquei assim, né, olhando para ela. Eu não ia ser a incrédula da casa, né? E ele olhou para ela assim, aí deu uma risada. Quase eu falei assim: tu vai ficar mudo, viu? Tá rindo, vai ficar mudo. E eu lembro que eu peguei, olhei para ele e falei assim: por que você não vai dormir? Deus dá enquanto dorme. Entrei na onda dela, né? E realmente ele foi dormir. E daqui a pouco uma pessoa bateu na porta. E eu fui lá atender a porta, né? E era uma família, e a gente já conhecia essa família. E eu: oi, tudo bom? Aí eles moravam em outra cidade. Aí ele disse: olha, eu vim fazer um orçamento, eu não consegui mais o número do seu pai e de sua mãe, mas eu lembrava o endereço. E a gente veio fazer um orçamento. E pai veio para a sala, né? Eles começaram a fazer um orçamento num casamento. Na época a gente fazia tudo: buffet, bolo, doce e tal. E ele falou, aí a mãe começou a explicar, né? Perguntar, ele olhou para ela e falou assim: não, irmã, que eles também eram cristãos, eu confio em vocês. A gente está com um pouquinho de pressa, a gente só quer saber o valor, quanto ficaria, né? É tantas pessoas, é tal dia e tal coisa. Aí pai pegou e disse: é tanto. Aí ele disse: irmão, se a gente pagar à vista, tem como o irmão arredondar o valor? Aí pai: tem, mas o pai pensou assim: não, ele vai, né? Ele vai mandar tal dia, porque faltavam uns meses para o dia do casamento. Aí ele disse: pronto, peraí um pouquinho. Aí ele foi lá no carro, irmãos, ele voltou com um bolo de dinheiro. E o valor era alto, porque era uma festa grande. Aí disse: pronto, irmão, vai me ajudando a contar? Eu lembro que eu estava num canto assim, eu não estava sentada, eu fiquei. E mãe olhou para mim e fez: não disse? Na hora que eles saíram, isso foi assim, eu acho que no máximo 15 minutos. Ele saiu, aí pai levou eles até o portão. Eu acho que pai queria ir embora junto, porque pai voltou, ele queria se enfiar no buraco. Aí mãe olhou para ela: eu não tenho costume de dizer isso, mas eu disse. Realmente ela não tem costume de falar isso. Aí eu: tá vendo, o senhor foi dormir, Deus... Irmãos, e realmente veio abundante mais do que ele precisava pagar. Então, se você está precisando de dinheiro, chame. O que você está precisando? Meu marido disse que é só a gente levantar o nosso braço da fé e pegar, porque já está pronto. Então, aquilo que você está precisando já está pronto, porque a palavra já diz isso. E quando a gente vivemos a palavra, é muito mais fácil. Porque às vezes a gente vê assim: meu Deus, mas eu não estou vivendo tal coisa. Às vezes eu fico me pegando assim: eita, eu não estou precisando disso. Aí eu: peça, Gessane. Você tem um pai, rapaz. E Deus, ele é abundante mais. É abundante mais.
Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então você vai ser cheio do Espírito no seu trabalho. Em Atos 6, 1 ao 8, já estou terminando. Diz assim: ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 11 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. Não é razoável que o pastor Betinho e tia Lili tenham que fazer tudo o serviço da igreja. É mais ou menos isso. Porque eles têm coisas que eles precisam fazer que a gente não pode fazer. Aconselhamento, ministrar certas palavras, observar o que tem acontecido. Tem coisas que não é nosso papel, é papel deles. E eles precisam estar reservados para isso. Então aconteceu mais ou menos isso. Porque os discípulos estavam tendo que fazer tudo. Como a gente brinca às vezes, né? Eles cantavam, recebiam o povo, oravam, eles mesmos seguravam. Como vocês fizeram no início daqui. Mas aí chegou um tempo que tinha pessoas. E ele disse assim: escolhei, pois, irmãos entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemo-nos deste serviço, mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, falando errado. E os que apresentaram perante os apóstolos, estes, tendo orado, lhe impuseram as mãos, e eles foram servir. E eles trouxeram leveza para aquele momento. Então, você também é cheio do Espírito para você servir na sua igreja local. E você trazer leveza para a sua igreja. Fazer com que sua igreja ande como ela deve andar. Se você está vendo que está precisando de algo em algum lugar, irmãos, seja a resposta. De verdade, seja a resposta. Seja um facilitador. Amém? E como a gente lemos em Atos 2 e Atos 4, também somos cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. E isso não é só aqui. É por onde a gente formos. Porque nem todo mundo foi chamado para o púlpito, para ministrar a palavra aqui no púlpito. Mas todos fomos chamados para pregar o Evangelho do Senhor. Então, podemos ver 5 características de pessoas cheias do Espírito Santo. A primeira é coragem para testemunhar. Você não se envergonhar do Evangelho. A segunda é sabedoria e habilidade. Uma capacitação para fazer tanto os afazeres do seu dia a dia, como também os da igreja, né, daquilo que é necessário no corpo de Cristo. Louvor e gratidão. Um coração cheio de graça, de gratidão, de amor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por sua vida. No quarto, mudança de caráter. Você realmente viver aquilo que o Espírito Santo deseja que você viva. E por último, adoração e louvor. E nisso eu estou falando de louvor, música. Porque muitas das vezes quando a gente chega aqui na igreja, né? O Ministério de Música se empenhou. Caio não pediu para me falar isso, mas eu vou falar. O Ministério de Música, todos aqui se empenharam. Para quê? Para que você seja recebido com louvores que sejam bem feitos, né? Que sejam alegres, que te levem a uma adoração.
Mas existe um papel sobre o Ministério de Música e sobre cada um de nós. Pode estar, irmãos, o melhor cantor aqui em cima, que saibam as letras maravilhosas, que seja cheio do Espírito Santo. Mas se você não estiver fazendo seu papel, não vai servir de nada. Pode estar o melhor pregador, mais renomado, mais sábio. Mas se você não estiver de ouvidos abertos para receber a palavra do Senhor, não vai adiantar de nada. Porque o papel do Senhor Ele já fez. Hoje só falta o meu papel e o seu papel. E como eu li em Efésios, enchei-vos do Espírito. Esse é o nosso papel. O Espírito já está pronto. Ele já está desejoso de transbordar. Ele está ali do outro lado das águas te chamando para ir mais fundo. Meu filho, não tenha medo. Não tenha medo. Ele nos chama para ir mais profundo, para viver coisas maiores. Porque, esses dias eu estava meditando em algumas coisas e Maria Júlia, ela está aprendendo a andar. E quando a gente coloca ela para andar, agora ela já está mais afoita, né? Mas no início, ela tinha muito medo, porque era algo novo para ela. E quando a gente colocava ela, ela caía, porque ainda ela não sabia como posicionar as pernas, ela não sabia que ela conseguia fazer isso. Mas quando ela caía, Evelyn, tu falava, não vou botar mais ela para andar não. Deus me livre que minha filha ande. Você colocava de novo, não é isso? Então, às vezes, se as coisas estão acontecendo na sua vida, e às vezes você pensa assim, mas Jesus nem está me vendo. É porque Ele quer que você ande. Ele quer que você cresça. Ele quer que você desfrute de coisas ainda maiores. E sabe que a Evelyn, ela não pode também botar a menina, a menina não sabe nem andar e ela quer que a menina corra. É aos poucos. Vai ser aos poucos. Mas também, se Maria Júlia chegar com 5 anos e não andar, Evelyn vai ter levado ela no médico, porque não é normal. Então, irmãos, se já faz anos e anos que você tem só tentado andar, às vezes é mais fácil engatinhar. Porque quando ela quer uma coisa mais rápida, ela vai lá, engateia e pega. E às vezes a gente tem feito isso. É mais fácil assim. Mas Deus, Ele tem nos chamado para corrermos velozmente. Não mais andarmos com medo, não engateando, mas corrermos. Porque está chegando pessoas aqui. E você, irmãos, que já faz 5 anos, 2 anos, 10 anos, 30 anos, que já tem escutado a palavra, tem vivido a palavra, você tem que ensinar outros a andar. Você tem que estar pronto para isso. E é se enchendo da palavra que você vai estar pronto. É tomando uma decisão que você vai estar pronto. Senhor, eu não aceito mais isso. Eu vou colocar minha carne no lugar hoje. E eu digo para você, se tiver coisas que você precisa mudar, mude hoje, agora. Porque se você falar assim, segunda-feira, não tem aquele negócio, vou entrar na academia segunda-feira. Não, irmãos, não precisa ser segunda-feira. O que você tiver que mudar na sua vida, mude hoje. E eu vou dizer para você que amanhã não vai ser fácil. Porque eu fiz hoje, amanhã vai ser... Não. Até você se acostumar, você tem que fazer várias e várias vezes. Várias e várias vezes. E eu vou dizer para você que nunca você vai poder parar de fazer. Porque, pastor, o senhor não ora mais? Ou o senhor ainda continua orando depois de tantos anos? Então eu digo para você, você não vai poder parar de orar. Você não vai poder parar de ler a Bíblia. Você não vai poder parar de se encher. É inesgotável. O que Ele tem para nossas vidas sempre vai existir mais.
Sempre vai ter mais. Então se você acha assim, não, Jessene, mas essa palavra, eu estou cheia. Irmãos, tem mais para a sua vida, tem mais para a minha vida. Não se satisfaça com um pouco, porque o Senhor tem mais. Muito, muito, muito mais. Amém. Era isso.